Minha esposa há 5 anos estava ali, beijando meu melhor amigo como se eu não existisse. O homem que me ajudou a construir tudo, que conhecia cada detalhe da minha vida, estava destruindo meu casamento bem debaixo do meu nariz. Eles riram quando ela disse que eu era previsível demais, que nunca suspeitaria de nada, que eu estava sempre focado demais no trabalho para perceber o que acontecia na minha própria casa. O que eles não sabiam é que eu sempre fui 3 passos à frente. E naquele momento, com as imagens gravadas no meu celular, eu sabia que o jogo tinha acabado para eles. Às vezes, ser subestimado é a maior vantagem que um homem pode ter. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos e até aquela noite eu acreditava que tinha a vida perfeita. Engenheiro civil, dono de uma construtora que faturava 2 milhões por ano, casado com a mulher mais linda de Campinas. Camila era tudo o que eu sempre quis. Cabelos loiros, olhos verdes, corpo escultural que fazia outros homens virarem a cabeça na rua. Quando a conheci, ela trabalhava como recepcionista numa clínica odontológica. Eu estava construindo o prédio comercial ao lado e passava lá todo dia só para vê-la sorrir. Nosso casamento foi o evento do ano na cidade. Gastei R$ 400 mil numa festa que ela sonhara a vida inteira. Igreja lotada, vestido importado, lua de mel nas Maldivas. Camila merecia tudo aquilo, eu pensava. Ela tinha saído de uma família simples para se tornar esposa de um empresário bem-sucedido. O mínimo que eu podia fazer era dar a ela o padrão de vida que sempre quis. Tiago era meu melhor amigo desde a faculdade. Quando abri a construtora, ele foi o primeiro que chamei para ser meu sócio. Não porque precisasse do dinheiro dele, mas porque confiava nele como num irmão. Ele conhecia todos os meus projetos, tinha acesso às contas da empresa, sabia quanto eu ganhava e onde eu investia. Mais que isso, ele conhecia minha rotina. Sabia quando eu viajava a trabalho, quando ficava até tarde no escritório, quando Camila ficava sozinha em casa. Durante 5 anos, nossa vida foi uma sequência de conquistas. A empresa cresceu, compramos uma casa de 600 metros quadrados num condomínio fechado. Camila podia comprar o que quisesse sem nem perguntar o preço. Eu trabalhava 12 horas por dia para manter aquele padrão, mas via no sorriso dela que valia a pena. Tiago sempre estava por perto. Jantava conosco aos finais de semana, acompanhava Camila ao shopping quando eu estava viajando, era padrinho do nosso cachorro. Era família. A primeira suspeita surgiu 3 meses atrás. Voltei mais cedo de uma obra em São Paulo e encontrei o carro de Tiago na minha garagem. Camila disse que ele tinha passado para buscar uns documentos da empresa e ficou para jantar. Normal, eu pensei. Mas alguma coisa no jeito que ela falou, um nervosismo quase imperceptível na voz, plantou uma semente de dúvida na minha mente. Na semana seguinte, notei que Camila tinha mudado a senha do celular. Quando perguntei, ela riu e disse que estava recebendo muitas ligações de vendedores e resolveu colocar uma proteção. Depois foi o perfume novo que ela começou a usar. Quando elogiei, ela disse que uma amiga tinha indicado. Detalhes pequenos que individualmente não significavam nada, mas juntos criavam um padrão. O momento decisivo chegou numa quinta-feira. Eu tinha dito a Camila que dormiria no escritório porque precisava terminar o orçamento de um projeto grande para o dia seguinte. Era verdade, mas terminei tudo mais cedo que esperava. Resolvi voltar para casa e dar uma surpresa para minha esposa. Era quase meia-noite quando entrei no condomínio. A casa estava escura, exceto pela luz do quarto. Subi as escadas em silêncio, pensando em acordar Camila com beijos. Quando cheguei ao corredor, ouvi vozes vindas do nosso quarto. Uma delas era de Tiago. Meu sangue gelou. Me aproximei da porta e escutei fragmentos da conversa. Eles falavam sobre mim, sobre como eu era ingênuo, sobre há quanto tempo estavam se encontrando. Camila dizia que não aguentava mais fingir que me amava, que só continuava comigo pelo dinheiro e pelo conforto. Se você já foi subestimado, se já te disseram que você não era suficiente, se inscreva neste canal. Aqui compartilhamos histórias de homens que mudaram as regras do jogo. Não entrei no quarto naquela noite. Fiquei parado no corredor por 15 minutos ouvindo cada palavra, gravando tudo no meu celular. Eles falavam sobre os lugares onde se encontravam, sobre como planejavam cada encontro para quando eu estivesse fora. Camila contou que sempre soube quando eu voltaria das viagens, porque Tiago tinha acesso à minha agenda.
Ele ria quando ela imitava minha voz ao telefone, dizendo que eu era previsível como um relógio suíço. O que mais me doeu não foi a traição física. Foi descobrir que minha própria esposa me via como um provedor, não como marido. Ela disse ao Tiago que eu era bom para pagar as contas, mas que nunca tinha sentido paixão por mim. Que ficava comigo porque eu oferecia estabilidade, mas que com ele sentia o que nunca tinha sentido comigo. 5 anos de casamento, 15 anos de amizade, tudo jogado no lixo por duas pessoas que eu amava mais que minha própria vida. Saí de casa sem fazer barulho e voltei para o escritório. Passei a madrugada inteira planejando. Não era um homem impulsivo. Cada obra que construí, cada negócio que fechei, foi resultado de estratégia cuidadosa. E aquela situação seria tratada da mesma forma. Emoção mata negócios, e traição é um tipo de negócio que se cobra com juros compostos. Nos dias seguintes, agi como se nada tivesse acontecido. Continuei tratando Camila com carinho, cumprimentando Tiago normalmente quando o via na empresa. Mas por dentro, estava catalogando cada mentira, cada desculpa esfarrapada. Cada vez que eles me olhavam nos olhos e fingiam inocência, Camila inventava compromissos com amigas inexistentes. Tiago criava reuniões urgentes que o impediam de participar de jantares onde eu estaria presente. O interessante é que eles se sentiram tão seguros que ficaram descuidados. Camila começou a sair mais vezes, sempre com a mesma desculpa de encontros com antigas colegas de trabalho. Tiago passou a chegar tarde no escritório, alegando problemas de trânsito que só ele enfrentava na cidade. Eles achavam que eu era estúpido demais para conectar os pontos. Durante 2 semanas documentei tudo. Contratei um investigador particular, um ex-policial que tinha me ajudado com questões de segurança na empresa. Expliquei a situação sem emoção, como se estivesse falando de um projeto comercial. Ele entendeu perfeitamente. Em 3 dias tinha fotografias de Camila e Tiago entrando e saindo de hotéis. Em 1 semana, tinha gravações de áudio dos dois planejando encontros. Em 2 semanas, tinha evidências suficientes para destruir ambos em qualquer tribunal do país. Mas eu queria mais que uma vitória judicial. Queria que eles sentissem o mesmo que eu senti naquele corredor. A mesma humilhação, o mesmo desprezo, a mesma sensação de ser visto como inferior. E para isso precisava de uma jogada que nenhum dos dois esperava. A oportunidade perfeita chegou quando Camila anunciou que queria renovar nosso quarto. Disse que estava cansada da decoração atual e queria algo mais moderno. Obviamente, era para apagar qualquer rastro de mim do ambiente onde ela se encontrava com Tiago. Eu disse que achava uma ótima ideia e que ela podia gastar o quanto quisesse. Enquanto ela escolhia móveis e tecidos, eu escolhia o local perfeito para o confronto final. O evento de premiação da Associação de Construtores da região aconteceria em 2 meses. Era o evento social mais importante do ano no nosso meio, com todos os empresários, políticos e formadores de opinião da cidade. Camila adorava aquele tipo de evento porque podia ostentar nosso sucesso para toda a sociedade local, e Tiago, como meu sócio, obviamente estaria lá. A ironia era perfeita. Eles tinham me humilhado na intimidade da minha própria casa. Eu retribuiria a humilhação na frente de toda a elite da cidade, mas ainda precisava da peça final do quebra-cabeças. Precisava de algo que tornasse a queda deles ainda mais devastadora. E foi quando me lembrei de um detalhe que tinha passado despercebido até aquele momento. Tiago sempre foi vaidoso com sua reputação. Se orgulhava de ser visto como um homem íntegro, um empresário confiável, um amigo leal. Sua imagem valia mais para ele que dinheiro, e eu sabia exatamente como destruí-la. E você, o que teria feito no meu lugar? Teria dado uma segunda chance? O plano começou a tomar forma quando descobri que Tiago estava negociando um empréstimo de 3 milhões com o banco para um projeto pessoal. Ele queria construir um condomínio residencial usando meu nome como avalista. Quando o gerente do banco me ligou para confirmar os detalhes, fingi que sabia de tudo e disse que conversaríamos pessoalmente na semana seguinte. Foi aí que percebi a dimensão da traição. Tiago não estava apenas dormindo com minha esposa. Estava usando minha reputação para alavancar negócios próprios pelas minhas costas. O projeto que ele apresentou ao banco era uma cópia mal disfarçada de um empreendimento que eu tinha desenvolvido 2 anos antes.
Ele pegou meus estudos de viabilidade, meus contatos com fornecedores, até mesmo meus layouts arquitetônicos. O filho da puta queria me cornear e ainda roubar minha expertise para enriquecer. Marquei reunião com o gerente e deixei claro que não avalizaria empréstimo algum. Mais que isso, retirei toda a conta da empresa daquele banco e espalhei discretamente para outros empresários que Tiago estava usando métodos questionáveis para conseguir financiamento. Em uma semana, a reputação dele no mercado financeiro estava manchada. Nenhum banco da cidade emprestaria 1 centavo para ele. Enquanto isso, Camila continuava gastando meu dinheiro como se fosse chuva no deserto. Reformou o quarto gastando R$ 80.000, comprou um carro novo de 200 mil, fez uma viagem para Miami com as amigas que custou 50 mil. Eu autorizei tudo sem questionar. Cada real gasto era um investimento no que estava por vir. Queria que ela se acostumasse a um padrão ainda mais alto de vida antes de perdê-lo para sempre. O investigador particular trouxe a peça final do quebra-cabeças numa terça-feira de manhã. Camila e Tiago não se limitavam aos hotéis baratos da periferia. Eles tinham alugado um apartamento no centro da cidade, um flat luxuoso onde se encontravam 3 vezes por semana. O contrato estava no nome dele, mas as fotos mostravam Camila entrando e saindo do prédio como se fosse a dona do lugar. Mais interessante ainda, o investigador descobriu que eles tinham planos de fugir juntos depois do evento da associação. Tiago tinha comprado passagens para o Caribe, um resort all-inclusive onde pretendia passar a lua de mel com a minha esposa. Ele acreditava que conseguiria o empréstimo do banco, que montaria um negócio próprio e que partiria com Camila para começar uma nova vida. Eles tinham tudo planejado, exceto uma variável: eu. Na semana do evento, intensifiquei minha atuação. Tratei Camila como uma rainha, comprei flores todos os dias, levei ela para jantar nos melhores restaurantes da cidade. Ela ficou confusa com tanto carinho repentino, mas interpretou como culpa por eu estar trabalhando muito. Com Tiago, fui ainda mais convincente. Elogiei seu comprometimento com a empresa, disse que estava pensando em expandir nosso negócio e que contava com ele para os próximos projetos. O idiota chegou ao ponto de me agradecer pela confiança. Me disse que sempre poderia contar com ele, que éramos mais que sócios, éramos irmãos. Enquanto falava, eu pensava nas gravações que tinha no celular, nas fotos dos dois no apartamento, nos planos de fuga que eles acreditavam ser secretos. A cara de pau do homem era impressionante. 2 dias antes do evento, fiz minha última jogada preparatória. Liguei para o presidente da associação e disse que gostaria de fazer uma homenagem especial durante a cerimônia. Expliquei que queria agradecer publicamente as pessoas mais importantes da minha vida, minha esposa e meu sócio. Ele achou a ideia fantástica e me deu 15 minutos na programação oficial. Camila ficou emocionada quando contei sobre a homenagem. Disse que eu era o marido mais romântico do mundo e que não via a hora de estar ao meu lado no palco. Tiago fingiu constrangimento, mas eu via nos olhos dele a satisfação de ser reconhecido publicamente como meu parceiro de sucesso. Eles não faziam ideia do que os esperava. Na noite anterior ao evento, recebi a ligação final do investigador. Camila e Tiago tinham se encontrado no apartamento para uma despedida antes da encenação do dia seguinte. As fotos eram explícitas, os áudios eram devastadores. Eu tinha munição suficiente para uma guerra nuclear. E ia usar toda ela. Se esta história está te fazendo sentir algo, se você acredita que há justiça no que está por vir, deixe seu like neste vídeo. Seu apoio mantém estas histórias vivas. O evento da associação acontecia no clube mais exclusivo da cidade. 500 pessoas, toda a elite econômica e política da região. Camila se arrumou como se fosse para um casamento real. Vestido azul de R$ 6.000, sapatos importados, joias que eu tinha dado de presente durante nossos 5 anos juntos. Ela estava radiante, comentando o tempo todo sobre como aquela seria uma noite especial. E seria mesmo, só que não da forma que ela imaginava. Tiago apareceu no evento com um smoking impecável e um sorriso de quem sabia que estava vivendo seus últimos momentos como homem respeitado da cidade. Ele cumprimentou Camila com um beijinho no rosto, formal e respeitoso, mas eu vi o olhar cúmplice entre eles. Depois veio até mim, apertou minha mão e disse que estava ansioso para a homenagem.
Disse que era uma honra ser meu sócio e que nossa amizade era uma das coisas mais valiosas da sua vida. Durante o jantar, eu observei os dois tentando disfarçar a ansiedade. Camila mexia no celular constantemente, provavelmente vendo mensagens dele. Tiago bebia mais que o normal, suando frio sempre que alguém mencionava a homenagem que eu faria. Eles sabiam que algo estava diferente em mim, mas não conseguiam identificar o quê. O presidente da associação me chamou para o palco às 10h30 da noite. O salão inteiro parou para prestar atenção. Camila e Tiago sentados na primeira fileira, sorridentes, esperando seus momentos de glória. Comecei falando sobre gratidão, sobre como algumas pessoas marcam nossas vidas de forma inesquecível. O público estava interessado, Camila radiante, Tiago tentando parecer humilde. Então mudei o tom. Disse que queria falar sobre lealdade, sobre confiança, sobre como descobrimos quem realmente são as pessoas mais próximas de nós. Camila franziu a testa, percebendo que algo estava fora do script. Tiago começou a se mexer na cadeira, o sorriso ficando forçado. Puxei o celular do bolso e disse ao público que gostaria de mostrar algumas imagens especiais da minha vida. Camila tentou se levantar da cadeira, mas eu já tinha acionado o projetor. A primeira foto apareceu na tela de 6 metros. Ela e Tiago se beijando na garagem do hotel. O salão inteiro ficou em silêncio absoluto. 500 pessoas vendo minha esposa nos braços do meu melhor amigo. A segunda foto mostrava os dois saindo do apartamento que ele tinha alugado. A terceira, Tiago abrindo a porta do carro para Camila como se fossem um casal. A quarta, eles entrando de mãos dadas num restaurante onde eu nunca tinha ido. Durante 2 minutos, mostrei a cronologia completa da traição. 500 pessoas assistindo à destruição da reputação dos dois em tempo real. Camila estava branca como papel, as mãos tremendo, tentando se esconder atrás da bolsa. Tiago tinha a cara vermelha, suando como se estivesse numa sauna, olhando para as portas de saída como se quisesse correr. Mas o pior ainda estava por vir. Acionei o áudio e a voz de Camila ecoou pelo salão inteiro. Ela dizendo que só ficava comigo pelo dinheiro, que nunca tinha me amado de verdade, que eu era previsível demais, que com Tiago sentia paixão real. 500 pessoas ouvindo minha esposa me humilhar na intimidade mais cruel possível. Depois foi a voz de Tiago chamando-me de otário, dizendo que era fácil me enganar porque eu confiava nele como um irmão. O silêncio no salão era sepulcral. Ninguém se mexia, ninguém respirava. Era como se o tempo tivesse parado. Camila começou a chorar, não de arrependimento, mas de desespero por ter sido exposta. Tiago estava paralisado, a boca aberta, incapaz de formar uma palavra. Foi então que saquei a carta final. Mostrei ao público os documentos do empréstimo que Tiago tinha tentado conseguir usando meu nome como avalista, sem minha autorização. Expliquei que ele não estava apenas destruindo meu casamento, mas tentando destruir minha empresa também. A traição era completa, pessoal, profissional e financeira. Desliguei o projetor e voltei a olhar para o público. 500 pessoas me encarando com uma mistura de choque, pena e respeito. Não havia mais nada a dizer. A verdade estava exposta, crua e incontestável. Camila se levantou da cadeira e tentou correr para fora do salão, mas todos os olhares a seguiram. 500 pessoas vendo a mulher que eles conheciam como esposa dedicada fugir como uma criminosa pega em flagrante. Tiago ficou mais alguns segundos na cadeira, como se esperasse que eu dissesse que tudo não passava de uma brincadeira de mau gosto. Quando percebeu que eu estava falando sério, se levantou devagar e saiu do salão de cabeça baixa, como um cachorro expulso da casa. Voltei ao microfone uma última vez. Disse ao público que aquela tinha sido a noite mais importante da minha vida. Não porque descobri a traição, mas porque aprendi que algumas pessoas mostram quem realmente são apenas quando acham que ninguém está olhando. Agradeci a todos pela atenção e saí do palco sob aplausos, não de compaixão, mas de respeito. 500 pessoas entenderam que tinham assistido a uma aula sobre como um homem de verdade reage quando é traído. Nos dias seguintes, toda a cidade falava do que aconteceu naquela noite. Camila tentou voltar para casa no dia seguinte, chorando, pedindo perdão, dizendo que tinha sido um momento de fraqueza.
Encontrou as chaves mudadas e as malas dela na portaria do condomínio. Dentro das malas, uma carta do meu advogado com os termos do divórcio e uma cópia de todas as evidências que eu tinha coletado. Ela tentou me ligar durante semanas, mas eu nunca atendi. Tentou falar comigo através de amigos em comum, mas todos na cidade já sabiam da história e ninguém queria se envolver. A família dela me procurou pedindo para eu reconsiderar, dizendo que ela estava arrependida e disposta a fazer qualquer coisa para reconquistar minha confiança. Eu disse que confiança não se reconquista, se constrói. E o tempo de construir já tinha acabado. Tiago desapareceu da cidade 3 dias depois do evento. Soube depois que ele tentou abrir uma empresa em outro estado, mas minha história o perseguiu. O mundo dos negócios é pequeno, e a reputação viaja mais rápido que os planos de quem tenta fugir do próprio passado. Nenhum investidor quis se associar com ele, nenhum banco emprestou dinheiro, nenhum cliente confiou nele. Ele tinha destruído a única coisa que realmente importa nos negócios: credibilidade. 6 meses depois, recebi uma ligação de Camila. Ela estava morando num apartamento de um quarto na periferia, trabalhando como vendedora numa loja de roupas. Me disse que tinha aprendido a lição, que entendia o valor do que tinha perdido, que nunca mais faria algo parecido. Perguntou se não havia uma chance, mesmo que pequena, de começarmos tudo de novo. Eu escutei tudo em silêncio. Quando ela terminou, disse apenas que algumas portas, quando se fecham, não abrem mais. Que ela tinha escolhido trocar 5 anos de lealdade por alguns momentos de paixão com meu ex-melhor amigo. Que tinha destruído não só nosso casamento, mas minha capacidade de confiar em qualquer pessoa completamente. E que isso não tinha volta. Hoje, 2 anos depois, minha empresa faturou 5 milhões no último ano. Construí o maior empreendimento da história da cidade, um complexo comercial que mudou o skyline da região. Meu nome está em placas por toda parte, minha reputação é mais sólida que nunca. Aprendi que quando você remove as pessoas tóxicas da sua vida, sobra espaço para o sucesso verdadeiro crescer. Encontro Camila às vezes na rua. Ela sempre abaixa a cabeça, envergonhada. Não sinto raiva nem satisfação. Sinto indiferença, que é pior que qualquer sentimento negativo. Ela se tornou irrelevante na minha vida. Uma página virada, um capítulo encerrado, uma lição aprendida. A verdade é que eles me fizeram um favor. Me mostraram quem realmente eram antes que eu perdesse ainda mais tempo e dinheiro com pessoas falsas. Me ensinaram que lealdade não se negocia, que confiança não se empresta e que algumas traições são presentes disfarçados. Porque um homem de verdade não precisa de quem não o merece. E quem não entende o valor da lealdade não merece os benefícios da prosperidade. Se você chegou até aqui, se esta história te impactou, deixe um comentário contando o que você teria feito no meu lugar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o poder real não se dá de presente, se conquista. E se ainda não está inscrito, o que está esperando? Aqui tem mais histórias como esta.